Que bom que você chegou aqui nessa noite de domingo, às 19 horas, e a gente está reunido não da forma como nós gostaríamos de estar. Garanto que o nosso desejo era estar todo mundo juntos, livre da máscara, isentos de qualquer contaminação, de qualquer ameaça, mas ainda não dá. Já já a gente volta, por enquanto não dá. Fica firme aí enquanto isso não acontece. Mas a gente está propondo uma interação agora, que você possa participar dessa celebração no chat do YouTube, colocando o seu pedido de oração. Seu pedido de oração a gente vai enviar para o grupo de intercessão da igreja. Você pode colocar também a sua gratidão, você pode colocar uma palavra em relação ao louvor, a mensagem, ou seja, que você participe dessa celebração também. Ela é nossa, não é algo que nós ofertamos, mas é algo que nós construímos juntos. Portanto, você pode participar sim, canta com a gente, presta atenção na mensagem, interage, abençoa aquele que está colocando algum pedido, enfim. É um momento de nós estarmos juntos celebrando. Queria começar orando. E a minha oração, Deus, é que o Senhor tome este momento e traga unidade, traga aquele senso do que precisa ser modificado na nossa vida, portanto a direção, o confronto, a orientação, o entendimento de acordo com a Tua Palavra, que o Senhor também traga conforto, consolo para as nossas vidas, mostrando que o Senhor está conosco, que nós não precisamos temer coisa alguma, que nós somos amparados, zelados, cuidados, protegidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que o Senhor é e o que o Senhor tem feito no nosso meio. Enfim, que esse seja um momento bem gostoso do Senhor no nosso meio, Pai. Por isso, abençoa esse tempo. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa celebração, que Deus abençoe sua vida. Olá, igreja, sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na Iba Viva. Vamos juntos como um só corpo exaltar aquele que merece todo louvor e toda adoração, aquele que tem cuidado de nós e aquele que a gente deve tudo. Vamos lá? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para comunicar para vocês que a Ibaviva está expandindo as suas fronteiras missionárias. No começo do ano a gente enviou a Laíse lá para o Nordeste. E agora a gente está enviando o Paulinho e a Adri para fora do Brasil. E eu queria que eles contassem um pouquinho mais para a gente sobre como vai ser essa viagem deles. Legal, gente. Muito bom estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Nós somos missionários da CEPAL desde 2008 e estamos aqui na Ibaviva desde 2014. E o nosso foco, em geral, é trabalhar na mobilização e na edificação da igreja brasileira. Então, durante todos esses anos, a gente tem produzido nosso conteúdo, viajado para igrejas, falado com muita gente, principalmente jovens e adolescentes, sobre o chamado de Deus, a vocação, o envolvimento com o reino de Deus. Sim, e agora a gente está indo para a Espanha. Olha só que legal. Quando o Renan falou, a gente está mandando eles para outro lugar do mundo. Mas que lugar do mundo é esse? Para a Espanha. E por que a Espanha, esposinho? A gente trabalha nessas áreas já há muitos anos, achando que Deus estava nos chamando para estar no Brasil, mobilizando e trabalhando, e a gente fez isso dentro de todas as nossas possibilidades. Mas como a gente já estava envolvido há muito tempo com missões, Deus começou a mostrar para a gente o desafio transcultural também. A gente foi usado por Deus para preparar e ajudar muitas pessoas para irem transculturalmente. E foi legal que nos últimos anos Deus começou a mostrar para a gente que nós podemos ir transculturalmente também. E conhecendo o desafio da Espanha, o desafio da igreja lá, e as maneiras que nós podemos nos relacionar com eles, e como isso tem a ver com tudo que a gente já faz, nós entendemos que Deus estava nos direcionando nesse sentido. Sim, gente, e assim, ir com a Ibaviva é algo maravilhoso pra gente. Tem até uma história muito bonita, se você quiser conhecer essa história, pode falar com a gente no pessoal, que é uma história bem emocionante e tem tudo a ver a Ibaviva ir com a gente lá pra Espanha fazer missões. Então a gente quer que vocês orem por nós, Paulinho e Adriana, nossos filhos André e Daniel. É a nossa primeira aventura dessa maneira transcultural, de encarar uma nova realidade, aprender um outro idioma, conhecer pessoas diferentes e viver essa realidade diferente. A gente quer ser usado por Deus para levar o evangelho para a região onde nós estaremos, para edificar a igreja, que é pequena. Lá na Espanha ainda são poucos cristãos evangélicos protestantes. Menos de 2%. Menos de 2% da população, e a gente quer ser usado por Deus nesse sentido para abençoar o povo espanhol também. E se você não lembrou de nada, você pode entrar aqui nesse link, né? Aqui embaixo. irmãos.com/na Espanha. Tem todas as informações que você precisa para conhecer melhor o nosso projeto. É isso aí. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Renan. Para a gente é um grande privilégio. Sim, Ibaviva na Espanha, olha só. Paulinho e Dri, para nós é um privilégio participar desse movimento. É um privilégio porque a gente vê a igreja também se envolvendo, expandindo. Era um sonho nosso ver missionários do nosso meio saindo e começamos com a Laíse no começo do ano. E vocês, para nós, é a coroa da nossa igreja, a cereja do bolo do missionário. Quer dizer, nós estamos enviando um casal que para nós nos enche de alegria por ser vocês e também por ser um projeto missionário. Então, eu queria orar por vocês, pedir para vocês ajoelharem. É uma pena que os meninos não estão aqui, porque eu sei que eles também fazem parte desse projeto. Sim. Eles estão sendo com enviados. certeza. Inclusive não vieram porque estão tendo aula de espanhol agora, nesse momento. Então, para nós é um privilégio imenso e eu queria orar por vocês. Deus, nós estamos colocando essa família na Tua presença. Gratos pelo chamado, gratos porque o Senhor os incomodou, gratos porque eles perceberam a necessidade de que Cristo precisava ser anunciado em lugares específicos onde Ele não estava sendo anunciado. Gratos porque o Senhor tem levantado recursos, gratos porque o Senhor tem dado capacidade, gratos porque o Senhor tem aberto portas. E a nossa oração agora é que, como igreja, sejamos o suporte para eles necessários, para que eles possam viver lá de forma ousada, com a pregação do Evangelho, tendo a garantia de que há uma igreja por trás, dando o suporte em todas as áreas que eles precisam, Pai. Então cuida do coração deles, cuida da mente deles, abre cada vez mais a perspectiva deles em relação ao Teu reino e a ação deles. E que quando eles chegarem lá, Senhor Jesus, que sejam acolhidos, que eles se sintam em casa, que entendam cada vez mais o Seu chamado, cumprindo o propósito do Senhor para a vida deles. E é em nome do Senhor Jesus que nós queremos desejar que o amor de Deus Pai,
a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja abundante na vida dessa família, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Muito Amém. obrigado. Amém. Muito obrigado Obrigada. Deus mesmo. abençoe vocês dois. Muito obrigado. E se você aí quiser saber mais do Ministério de Missões de Cidade, quiser saber mais sobre o Paulinho, sobre a Adri, sobre a Laís, que está lá no Nordeste também, você pode entrar em contato comigo. Aqui na tela vai estar o meu contato e a gente pode conversar mais. Muito obrigado, gente. Refúgio, consolo, fortaleza és pra mim, esperança, escudo. Senhor, Tu és Senhor.
te louvarei, Senhor. Hoje nós estamos começando mais uma série aqui na Ibaviva, e o tema, ou o título da série é O Extraordinário da Vida Cristã. Como subtítulo, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte. A gente vai olhar a passagem do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e tirar desta passagem princípios para o discipulado. O discipulado cristão é como é que nós seguimos a Jesus Cristo e quais são as marcas de quem segue a Jesus Cristo. Então vamos olhar para esse texto que é conhecido, bem conhecido, o Sermão do Monte, e ver quais são as marcas, quais são esses princípios, como é que nós podemos nos identificar como os cristãos, olhando para esse texto. Hoje, em especial, nós vamos olhar para Mateus 5, de 1 a 12, as bem-aventuranças. A introdução do Sermão do Monte, ele é intitulado por bem-aventuranças. E o que este sermão, ou essa introdução quer apresentar para nós é o caráter transformado do discípulo de Cristo. Quem segue a Cristo é nova criatura, não é algo recalchutado, é remendado, maquiado, recondicionado, não, é uma nova criatura. Então é um caráter transformado do discípulo de Cristo, e as bem-aventuranças trabalham bastante este conceito. Mateus 5, de 1 a 12. O texto diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, pois grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Ponto. Encerrou a introdução do Sermão do Monte. Agora, o que é o Sermão do Monte propriamente dito? Como é que a gente poderia defini-lo, descrevê-lo, pontuá-lo na história? Como é que ele aconteceu? O Sermão do Monte, ele tem uma característica interessante, porque ele tem um foco, um objetivo. Jesus senta para ensinar os seus discípulos. O texto que nós lemos, Mateus 5, 1, diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Quando a gente pontua na história o Sermão do Monte, uma das coisas interessantes que nós podemos ver nele é que ele acontece logo depois que Jesus começa a chamar os seus discípulos. Ele começa a compor o seu time. Ele chamou 4 dos seus discípulos e aí ele apresenta o Sermão do Monte. O texto fala que Jesus viu as multidões e as multidões estavam ali meio que comprimindo ele. Ele sobe para o monte e ele se assenta. Termina lá no capítulo 7 dizendo que as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Então, o Sermão do Monte começa falando que Jesus viu as multidões e termina dizendo que as multidões estavam maravilhadas com os seus ensinos. Talvez uma das preocupações ou um dos erros que a gente faz é querer dizer que este sermão foi pregado por Jesus para toda a criatura. Mas, na verdade, o sermão ele deixa bem claro que os seus discípulos se aproximaram de Jesus e ele começou a ensinar
os discípulos. Não é que as multidões não escutaram, escutaram tanto que ficaram maravilhadas com o ensino, mas a preocupação de Jesus, sem dúvida nenhuma, era ensinar algo para os seus discípulos. O foco não era a multidão, mas os seus discípulos, aqueles que se aproximaram-se dele, e ele começou então a ensinar. Por quê? Porque o conteúdo que se apresenta no Sermão do Monte não é para ser vivido na multidão, nem mesmo a multidão consegue segui-lo, não é algo que cai na graça de todos, mas é somente daqueles que de fato decidiram seguir a Jesus Cristo, que são seus discípulos. Portanto, não dá para olhar para o Sermão do Monte e dizer que foi algo pregado para muitos, mas foi algo pregado para poucos, para quem eram os seus discípulos. Agora, como é que nós podemos definir discípulos? Quem são os discípulos? O contexto do Sermão do Monte, aonde ele está inserido, ele nos explica. No capítulo 4, no verso 17, você vê Jesus apontando um erro. Diz que daí em diante Jesus começou a pregar e o conteúdo da sua pregação era: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem inicial de Jesus foi: vocês estão errados, vocês têm um problema, vocês por causa dos seus pecados, vocês estão mortos, vocês precisam se arrepender. E arrependimento não é simplesmente olhar e falar: poxa, foi mal, eu fiz o que não devia, me desculpe. Mas arrependimento é aquele sentimento interno de profunda tristeza por ter feito o que foi feito e não desejar mais fazer. O arrependimento está associado com uma mudança de comportamento sempre. Então Jesus dizia: arrependam-se, mudem o comportamento de vocês. Vocês precisam ser pessoas diferentes, nova criatura. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Vocês precisam nascer de novo, nova criatura. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E ele faz o apontar do erro, o jogar em evidência algo que precisava ser feito. Vocês necessitam de arrependimento. Apesar disso, ele também faz um convite. Ele constata um fato, mas ele faz um convite. Diz o capítulo 4, no verso 19, e disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Ali Jesus estava conversando com 2 dos seus discípulos e depois com outros 2 discípulos, aonde ele propõe que eles larguem tudo o que eles estão fazendo, mas eles se tornem então seguidores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. Você percebe que há algo extraordinário da vida cristã, porque é Jesus quem faz o convite. Presta atenção, a multidão estava vendo Jesus estava ganhando notoriedade, estava curando enfermos, endemoniados, uma série de outras coisas, mas Jesus chega no texto de Mateus para 4 homens e ele propõe o convite, é ele quem chama, não partiu desses homens, mas partiu do próprio Jesus. E isso é incrível. Isso é extraordinário, porque não é algo que depende de nós, mas sempre foi algo que dependeu do próprio Deus de vir ao nosso encontro. Nós podemos ver isso em algumas passagens da própria Bíblia. Logo no começo da Bíblia, em Gênesis, você percebe que o homem pecou, e mesmo sabendo que o homem pecou, Deus vem ao encontro de Adão dizendo: Adão, onde é que você está? E Adão sai de trás da moita dizendo: olha, eu vi que eu estava nu, e tive medo, e por isso eu me escondi. Deus sabia que ele tinha pecado. Deus vem ao encontro dele. Da mesma forma como é Deus quem vem ao encontro de Caim. Caim, onde está o seu irmão? Caim tinha acabado de matar o irmão. Ele diz: por acaso sou eu a babá, a babysitter do meu irmão? E Deus vem ao encontro de Caim e trata com Caim da mesma forma como tratou com seus pais, Adão e Eva. Foi Deus que veio ao encontro de Davi, quando Davi cometeu um crime horroroso, que foi o adultério com Betseba. Em 2 Samuel 12:1, e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Foi
Deus quem envia, é Deus quem vai ao encontro de Davi, é Deus quem confronta Davi por intermédio de Natã. Foi ele que foi atrás de Pedro e André. A Bíblia diz que ele viu 2 irmãos e fez o convite para serem pescadores. E indo um pouco mais adiante, ele viu outros 2 irmãos, João e Tiago, e Jesus os chamou. Sempre parte de Deus o convite. Isso é verdade, sempre parte de Deus o convite e nós escutamos a sua voz. Foi Jesus que foi conversar com Maria na frente do túmulo, ela achando que conversava com o jardineiro e ele a chama pelo nome, Maria, e os olhos dela se abrem e ela reconhece quem é. Foi Jesus que conversa com os 2 discípulos a caminho de Emaús e os olhos dos 2 se abrem e eles reconhecem com quem estavam conversando. É verdade que o que a Bíblia nos ensina é que sempre parte de Deus. O homem tem por si natureza o não buscar a Deus. Mas também é verdade, e esse texto deixa claro, que é impossível viver o Sermão do Monte pelas próprias forças. É impossível. E o extraordinário é que Deus nos chama para uma vida nova que Ele nos capacita a viver. Ele nos chama, mas ao mesmo tempo Ele nos dá a condição para viver dessa forma. Ele tirou os irmãos, Pedro, André, Tiago, da vida que eles tinham e Ele capacitou que aqueles irmãos vivessem o que Ele estava propondo. Jesus chama, mas Jesus capacita. Isso é extraordinário. Agora, o que é interessante também no texto é que estes homens, eles acatam a proposta. Mateus 4:20 diz que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E mais tarde diz, e que imediatamente eles passaram a seguir a Jesus Cristo. Ou seja, apesar de Jesus apontar o erro, apesar dele fazer um convite, existe a necessidade, o outro lado da moeda. A salvação acontece porque Jesus traz todo esse movimento para nós, mas a salvação também acontece porque eu preciso acatar a proposta. No mesmo instante eles deixaram. Portanto, o Sermão do Monte vai mostrar e pontuar que é algo escrito, proposto, para aqueles que acataram a proposta. Porque somente aqueles que ouviram e foram capacitados por Deus é que têm condições de viver o que o Sermão do Monte propõe. E somente aqueles que acatam isso de coração, entendem a necessidade do arrependimento, escutam a voz e acatam, é que experimentam essa vida que o Sermão do Monte oferece. Por isso, Jesus ensina, sem dúvida nenhuma, aos discípulos, aqueles que o seguem. Segunda coisa, o que é que Jesus contesta? Há um grupo que Jesus contesta, na verdade são 2 grupos que ele chega questionando. E ele diz o seguinte em Mateus 6:8, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O contexto desse versículo é que Jesus está falando a respeito da oração, que eles não deveriam ser iguais àqueles homens que ficam repetindo, crendo que na muita repetição eles serão ouvidos. Diz, não tem a ver, não sejam como eles. E essa afirmação, esse pedido de Jesus apresenta a proposta dele para nós no Sermão do Monte. Não sejam iguais a eles. Na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o mundo está indo numa direção e eu venho agora apresentar para vocês uma outra direção. O mundo tem determinados valores e eu venho mostrar para vocês que aquele que me segue vai viver por outros valores contrários àquele. O mundo tem mostrado que o homem está cheio de características centradas em si mesmo e eu venho mostrar para vocês que agora não é hora de olhar para si mesmo, muito pelo contrário, a salvação faz com que você deixe de olhar para si mesmo e passe a olhar para mim. Vocês se tornam meus seguidores, vocês se tornam meus discípulos. Vocês se tornam, eu me torno para vocês o centro da vida de vocês. E ele diz, olha, não sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles. Ou seja, a proposta de Jesus é que sejamos diferentes. A proposta de Jesus é que sejamos totalmente modificados. Mas em relação a quem? Ele apresenta 2 grupos. O primeiro, os pagãos.
Ele e os pagãos eram aqueles que não eram judeus e queriam viver, experimentar do que os judeus tinham. Eles não tinham vínculo, não tinham promessas, eles não tinham nascido ali em Israel, não eram descendentes de Israel, pelo contrário, descendentes de outras nações, mas eles estavam ali dizendo que eles poderiam viver como sendo pertencente de outras nações, dentro de Israel, e desfrutar do que Israel desfrutava, da promessa, das alianças e tudo mais. Jesus diz, cara, não sejam como os pagãos, não sejam como os pagãos. Não vão viver dessa forma. A postura, a vida de vocês tem que ser diferente, não de alguém que é de fora, mas é de alguém que é de dentro. Não alguém que é simplesmente transita em torno, mas aquele que está dentro, não aquele que não tem domínio das coisas, mas aquele a quem essas coisas pertencem. Não sejam como os pagãos. E a gente vai ver em 3 movimentos. O primeiro, de forma natural, ele diz, não sejam como os pagãos, porque ele fala em Mateus 5:47 o seguinte, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. E aqui vem algo que começa a ser apresentado para mim e para você, que a vida do discípulo de Cristo é algo extraordinário. Porque o contexto aqui é que ele está dizendo o seguinte, escuta, se você ama quem é seu amigo, quem é seu próximo, beleza, não tem diferença nenhuma nisso. Vocês têm que amar os inimigos. Cara, amar os inimigos é impossível, pois é sobrenatural, é extraordinário, porque amar quem nós conhecemos é o natural. E ele diz, quem faz isso são os pagãos. Estes amam o que é próximo, os amigos, os que estão ali juntos. Agora, o cristão de verdadeiro, o discípulo de Jesus Cristo, ele ama inclusive os inimigos, e isso é extraordinário. Ele diz também em relação à ignorância. Eles não sabem o que fazem. Em Mateus 6:7 diz, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Em outras palavras, eles não dominam o que é oração, eles não sabem o que é oração, e eles ficam orando na expectativa de que talvez recebam ou obtenham a resposta de oração, mas não sejam como eles, porque eles são ignorantes, eles não sabem. Eles não entendem, não pertence a eles, não entrou na mente e nem no coração e nem mesmo os sentimentos deles são dominados por isso. Eles simplesmente fazem. E uma terceira característica é que eles buscam o supérfluo. Em Mateus 6:31 diz, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Estas coisas que dominam o coração, as emoções, a mente, o que vestir, o que comer, o que beber, isso é coisa de pagão, é de quem não pertence ao próprio Deus, mas é de quem transita em volta, daqueles que não têm domínio ou não conhecem de fato o próprio Deus, mas aqueles que estão simplesmente circulando ao redor por ignorância, por viver no natural, por não ser transformado no seu interior. Eles estão experimentando algo que é normal, que é comum, que todo e qualquer pessoa pode experimentar, mas eles não experimentam daqueles que fazem parte da família de Deus, daqueles que fazem parte do povo de Deus, daqueles que experimentaram uma nova vida em Deus. Eles simplesmente estão circundando, mas eles não entraram ainda na família daqueles que de fato se entregaram a Jesus Cristo. Um segundo grupo que Jesus contesta são os hipócritas. E é interessante de pensar no que são os hipócritas, porque são aqueles que representam, que parecem uma coisa, mas não são. No fundo estão atrás de holofotes. E vou explicar. Na minha época, muito tempo atrás, tinha um shampoo chamado Denorex. Eu não lembro se era para queda de cabelo ou para caspa, mas eu sei que era algo que parecia remédio, mas não era shampoo. Então, parece, mas não é.
O que ele está dizendo é que os hipócritas, eles têm essa marca de denorex. Eles parecem, mas não é. Eles representam, mas não são. Eles apresentam, mas não vivem, não experimentam. Eles não estão dentro. Esses são os hipócritas. E na verdade, o problema do hipócrita é que ele não está querendo apontar para Deus, mas ele está querendo apontar para si mesmo. Porque se eu digo que sou uma coisa, mas não sou, o que eu estou querendo é valorizar a mim mesmo acima de qualquer outra coisa. Eu não quero dizer quem de fato eu sou ou o que de fato eu faço. Por isso eu sou hipócrita. E aí Jesus chega chutando o pau da barraca em relação à hipocrisia. Ele diz, cara, não sejam iguais a eles. Não sejam iguais a eles. E em 3 aspectos, Jesus aponta essa semelhança em relação aos hipócritas. Primeiro, em relação às esmolas. Mateus 6:2 diz, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. As esmolas dadas de uma forma que todo mundo veja o que eu estou fazendo. Olha aqui, gente, eu estou ajudando aquele carente. Olha aqui, gente, eu estou ajudando aquele necessitado. Eu estou jogando o holofote em mim, o quão amável eu sou, o quanto eu considero as outras pessoas, e o quão benevolente eu sou, o quão bondoso eu sou. E ele diz, olha, estes caras, eles estão querendo ser honrados pelos outros, eles estão querendo ganhar os méritos, eles estão querendo receber o holofote. Eles são hipócritas, porque eles se fantasiam de bom moço, mas na verdade eles querem toda a atenção para cima de si. Segunda coisa é que ele também critica as orações dos hipócritas. Em Mateus 6:5 ele diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles receberam sua plena recompensa. Os hipócritas, além de receber a honra, eles também querem receber a atenção. Eles querem ser vistos, enxergados, observados, percebidos. Eles não querem ser pessoas isentas, simplesmente, como diz o Big Brother, eles não querem ser plantas. Eles estão querendo ser os protagonistas. Eles querem receber o prêmio de 1,5 milhão. Enfim, eles estão olhando e dizendo, é isso que eu quero. Eu quero estar em evidência. Eu quero estar em evidência. E a terceira característica é o jejum. Mateus 6,16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Olha que coisa interessante, e o texto diz, e eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Que eles fazem o que fazem, simplesmente para serem percebidos. Que eles fazem o que fazem, para eles verem o quão espiritual eles são, o quão devoto eles são. Mas na verdade, eles não estão nem aí preocupados na sua relação com Deus. Eles estão preocupados em estar bem na fita. Eles estão preocupados em aparecer. Sabe um lugar onde eu vejo que a gente pode muitas vezes assumir um lugar de hipócrita? É num grupo de oração. A gente chega num grupo de oração e alguém diz, fulano, você pode orar? E você vai começar orando e vai terminar aqui em ciclano. E o fulano começa a orar, o ciclano não está nem prestando atenção no que o fulano está orando. Mas a preocupação dele é, o que eu vou dizer? Eu preciso orar bonito. Eu preciso orar com poder. A minha oração não pode ser qualquer uma. Da mesma forma como tem muita gente que diz, não, eu não oro em público. Porque tem vergonha. Porque está com a sua estima abalada. Porque não quer ser visto. Porque tem medo de não orar certo. Isso daí é hipocrisia, porque você está muito mais preocupado em receber os louros daqueles com quem você convive, do que ser recebido
por aquele a quem você está orando, por aquele com quem você está gastando tempo sendo compelido a dar esmolas, ajudar o próximo, por aquele que de forma absoluta está orando e gastando tempo diante do Senhor. Portanto, Jesus chega contestando os pagãos que vivem de forma natural e os hipócritas que vivem de forma da aparência. E ele diz, vocês estão aí rodando, os pagãos estão rodando de fora, os hipócritas estão rodando dentro, mas nenhum nem outro chegou ao cerne da questão. Continuam caminhando próximo, mas ainda não se tornaram verdadeiramente os meus discípulos. Pois bem, nós chegamos então à terceira questão da nossa mensagem de hoje. O que é que então Jesus ensina? Como é que eu posso verdadeiramente não ser um hipócrita nem um pagão? Como é que eu posso verdadeiramente ser um discípulo de Jesus Cristo e entender que o que Ele está ensinando é para mim e não para uma multidão? É para aquele que quer de fato passar pela porta estreita, tomar a sua cruz e segui-lo. Aquele que entendeu que a salvação é fruto de todo o movimento de Deus, de todo o movimento de Jesus Cristo se tornando homem, de todo o movimento de Jesus Cristo se tornando homem e indo até aquela cruz. E para isso, para eu poder segui-lo, eu também vou ter que pegar a minha cruz e ir atrás dele. Eu também vou ter que negar a mim mesmo, renunciar a mim mesmo, dizer eu não sou mais o centro das atenções, eu não tenho que viver mais para agradar ou para trazer glória ou para trazer benefício para mim mesmo. Eu vivo hoje simplesmente para agradar o nosso Senhor. Mateus 5,3, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Interessante. Nós entramos de fato nas bem-aventuranças, nós entramos de fato no conceito, e a gente vai olhar para esta primeira bem-aventurança e aplica-se a todas as outras, e entender como é que de fato aquele que é discípulo de Jesus Cristo vive. Começa dizendo bem-aventurados. E o que isso significa? Primeiro, é que o ser bem-aventurado é a marca de todo o cristão. Ser bem-aventurado é a marca de todo o cristão. Interessante que muitas vezes nós traduzimos o que é ser bem-aventurado por ser felizes. E existem versões da Bíblia que traduzem por felizes os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Na verdade, o conceito de bem-aventurado, ele é muito mais do que um feliz como eu e você estamos acostumados. Porque o feliz que eu e você estamos acostumados, ele é vinculado ou ele é alicerçado em circunstâncias. Por exemplo, se eu tenho a vacina, eu sou feliz, porque agora ninguém me pega. Se eu tenho uma conta bancária azul, eu sou feliz, porque agora eu posso viver sem a preocupação de não ter dinheiro para pagar as minhas contas. Se eu estou bem no meu casamento, eu sou feliz. Se eu não estou bem no meu casamento, eu vou trocar. E hoje está muito em voga essa ideia de que nós precisamos ser felizes a qualquer custo, onde a felicidade está atrelada às circunstâncias. E o que Jesus vem dizendo é que felicidade não está atrelado às circunstâncias. Pelo contrário, ele pontua que felizes são os que são pobres de espírito. Felizes são os humildes. Felizes são os perseguidos. Felizes os que têm fome, os famintos. Felizes os que têm sede. Ou seja, a felicidade, de acordo com Jesus, ela de uma certa forma está pontuada em algo negativo, onde a circunstância não é boa, pelo contrário, ela é ruim. Que coisa louca! Mas por que ele está dizendo isso? E ele ainda acrescenta mais, dizendo o seguinte, olha, dizer que bem-aventurado é feliz é pobre, é simplista demais, porque o conceito de felicidade para mim e para você é uma felicidade vinculada às circunstâncias. Bem-aventurado na Bíblia, ele se traduziria como não um feliz qualquer, feliz aos olhos dessa geração ou das coisas que este mundo oferta e oferece. Por isso que 1 João diz que a gente não deve amar o mundo nem as coisas que estão no mundo. Feliz
é mais do que isso. Na verdade, o bem-aventurado é muito mais do que feliz. A tradução, por exemplo, do Salmo 1, bem-aventurado, felizes aqueles que não andam, não se assentam, não se detêm e não se assentam, antes o seu prazer está na lei do Senhor. A tradução, o Charles Swindoll trabalha a respeito disso, ele diz que não é simplesmente um feliz, mas é muito feliz. É mais do que feliz, é um felizarzão, um felizardo, feliz grandão, muito feliz, porque ele não é feliz de acordo com o que o mundo propõe. Inclusive ele contrapõe isso, porque feliz não é aquele que anda, não é aquele que para, não é aquele que se assenta. Como o mundo vive, feliz tem outra característica, é aqueles que têm prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, ele traz o conceito de que felicidade não é vinculado às circunstâncias. Ele também apresenta que feliz, bem-aventurado, é aquele que compreendeu que estas marcas, o ser pobre de espírito, o ser humilde, o ser misericordioso, o ter fome e sede de justiça, o ser perseguido, que estas marcas compreende o caráter transformado do discípulo de Jesus Cristo. Eu conheci Jesus Cristo, portanto eu tenho estas marcas na minha vida, e porque eu conheci Jesus Cristo, e Ele é aquele a quem eu sigo, eu sou feliz, mesmo no meio da perseguição, da fome, da sede, da humilhação, da falta de misericórdia e assim por diante. Ele compreendeu que essas marcas são daqueles que têm o caráter transformado do discípulo de Cristo. E entendeu que somente por meio disso é que é possível ser feliz pra caramba, feliz segundo a felicidade de Jesus Cristo. Não há nenhuma outra descrição na Bíblia de bem-aventurado que não seja aquele que segue a Jesus Cristo. Que feliz não é aquele que tem circunstâncias boas, pelo contrário. Feliz é algo que brota de dentro, que tem o seu interior transformado, porque agora o seu interior é habitado por aquele que é a fonte de toda a felicidade. Salmo 1 diz, como é feliz, felizardo, felizão, feliz pra caramba, feliz numa realidade diferente da qual você conceitua a felicidade. Ele diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação, a sua felicidade está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite. E ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, ele é alimentado por aquela água, ele tem as suas seivas nutridas de acordo com tudo o que aquele terreno cheio de nutrientes oferece para eles. Ou seja, ele tem algo que ninguém mais tem, que é algo que vem para dentro dele, que o transforma interiormente, por isso ele é feliz. Diz que as folhas não murcham e que ele dá o fruto no devido tempo, que as circunstâncias estão aí, mas que ele produz o que tem que ser produzido no tempo certo, que ele permite que as suas folhas caiam no tempo certo, não porque as circunstâncias são boas, mas porque ele tem prazer, de dentro dele sai uma alegria tremenda de gastar tempo na presença de Deus, meditando de dia e de noite, e sendo nutrido pela fonte de água viva, que é Jesus Cristo. Ou seja, o que nós temos que entender é que ele começa dizendo que é marca de todo cristão, de que quem segue a Cristo de fato tem essa marca. Ele é bem-aventurado, feliz, de acordo com os princípios e os valores de Deus. Ele é feliz porque o seu interior é nutrido pelo próprio Jesus Cristo. Segunda coisa que o texto também nos ensina é que é uma marca de todo cristão, e todo cristão tem que ter todas essas qualidades. Não é algo aonde eu posso escolher uma ou outra.
que a característica daquele que segue a Jesus Cristo é que ele tem todas estas qualidades. As bem-aventuranças, ela tem um padrão próprio. É bem-aventurado, é feliz pra caramba quem possui um adjetivo. Ele é pobre, faminto, pacificador, humilde, misericordioso, perseguido ou puro. E ele receberá uma recompensa. Deles é o reino, o consolo, a terra por herança, serão satisfeitos, obterão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus e receberão o reino mais uma vez. Ou seja, a felicidade, ela é igual a uma qualidade mais uma promessa. Interessante que o Salmo 1 repete o mesmo padrão. Bem-aventurado são aqueles que têm o prazer na lei do Senhor, que gastam tempo na lei do Senhor, que estão plantados juntos ao rio de água viva que é o próprio Jesus Cristo. E a promessa é que eles vão dar fruto no tempo certo e as folhas não vão murchar. Ou seja, o padrão das Escrituras é que a felicidade sempre está atrelada a um adjetivo mais uma promessa. E todas essas qualidades, elas têm que estar no indivíduo. Deus não chama um para ser perseguido. Deus não chama outro para ser misericordioso. Deus não chama um terceiro para ser pacificador. A marca do cristão é que ele tem todas essas características. E ele experimenta todas essas características. Faz tanto sentido, gente. Faz tanto sentido porque mais para frente Jesus vai ensinar a respeito da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Por que é possível isso? Porque a marca do cristão é que aquele que tem sede de misericórdia, ou aquele que é misericordioso, este vai receber misericórdia. Faz sentido, se eu entendi quem Deus é, e eu me rendi a Ele, e a minha alegria vem do interior, do meu interior, porque o meu interior está em contato contínuo com o meu Criador, que é Jesus Cristo, significa que eu tenho as marcas do próprio Cristo. Eu sou misericordioso, enquanto eu também recebo misericórdia. Da mesma forma como eu posso perdoar, enquanto eu também sou perdoado. Agora, eu entendo que o que Jesus Cristo está propondo a partir de agora é algo que tem que ser marcado em todo o meu ser, com todas as características. Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito e apresenta 9 características. Ele não diz que os frutos do Espírito são. O fruto do Espírito é uma coisa só. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. Pode tomar vontade que não há contraindicação. E é comprovado. Não há dúvida da sua eficácia. Mas isso é fruto do Espírito. Então, se eu quero saber se eu sou salvo, eu tenho que olhar para o fruto do Espírito e dizer, eu frutifico nesse sentido. Se eu quero saber se eu sou salvo, eu tenho que olhar para a bem-aventurança e dizer, eu tenho essas marcas, eu tenho essas características. Eu tenho fome e sede de justiça, mas eu também sou pacificador. Eu sou misericordioso, mas também sou perseguido. E o interessante é que ele começa dizendo, bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E ele termina dizendo, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Significa que estas marcas todas me fazem pertencer ao reino dos céus. Que eu já não estou mais num reino qualquer, mas eu estou num outro reino. Agora no reino do Filho do seu amor. E isso é importantíssimo, porque a gente entende que isso só pode acontecer pelo extraordinário. Não é natural, não é humano, não é comum, isso é extraordinário. Não tem a ver com o meu caráter, que eu sou do bem, por isso eu sou promotor da paz. Mas tem a ver, eu que era irascivo, agora o meu caráter foi transformado de tal jeito que eu me tornei um pacificador.
Eu sou uma nova criatura, porque agora eu pertenço ao reino dos céus. Ao reino dos céus. Por isso, gosto do texto de Paulo, ao 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. O discípulo de Jesus Cristo é bem-aventurado, é feliz pra caramba, felizão. Não no conceito da felicidade que nós temos, que está vinculada às circunstâncias, mas uma felicidade do interior, onde não importam as circunstâncias, eu sou compelido, na minha felicidade, a ter marcas que este mundo não considera marcas saudáveis. Pelo contrário, eu sou compelido, na minha felicidade, a ser humilde. Eu sou compelido, na minha felicidade, a ser manso. Eu sou compelido, na minha felicidade, a ser misericordioso, a ser perseguido. Porque eu sou uma nova criação. Eu já não penso como o mundo pensa. Eu já não vivo como o mundo vive. Eu já não faço parte deste mundo. Eu sou peregrino aqui. Mais cedo ou mais tarde, o meu Jesus voltará. E aí eu vou estar com Ele, na nova Jerusalém. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele passou a ser manso. Ele passou a ser pacificador. Ele passou a ser humilde. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Bem-aventurados, felizes são. Aonde você está hoje? Você faz parte da multidão que ficou maravilhada com os ensinos, mas não foi transformado pelo ensino. Você faz parte dos pagãos que transitam em redor, mas não dominam o assunto, não fazem parte, não têm direito. Você é como os hipócritas que dominam o assunto, sabem fazer, mas nunca estiveram dentro de fato. Aonde você está? Qual grupo você faz parte? Ou você faz parte daquele grupo que se sentou perto de Jesus e ouviu esses ensinamentos todos e saiu de lá transformado por Jesus, uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás. Aonde você está sentado? Que Deus tenha misericórdia de você, que você possa escutar a voz dele te chamando, possa entender que você precisa se arrepender e se tornar de fato um verdadeiro seguidor de Cristo, bem-aventurado, feliz, felizão, feliz pra caramba. Que Deus abençoe sua vida. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar,
Senhor nos céus, irei orar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Nós estamos encerrando a nossa celebração aqui e eu quero agradecer você que veio assistir, participar, que continua se envolvendo na igreja, mesmo de forma virtual. Quero agradecer você que participou dessa celebração através do chat, colocou os seus pedidos de oração, sua gratidão, os seus comentários, linkou a mensagem e o culto com a sua própria vida, a celebração com a sua própria vida. Muito obrigado pela sua participação. É uma maneira que a gente tem de se tornar mais próximos mesmo distante. Obrigado mesmo por você participar. E eu gostaria de terminar a celebração orando. E a minha oração, Deus, é que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo abunde ricamente na vida dessa comunidade, dessa igreja, essa semana. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, uma boa semana, fica firme em Jesus Cristo.